São Paulo, anos 80. Imagina a cena. A noite caindo, as ruas mais vazias, aquele silêncio meio tenso da cidade grande. Aí, de longe, você ouve um ronco de motor diferente, sabe? Um V8. E logo depois, aquela luz vermelha girando, cortando a escuridão. É imagem clássica, né? A viatura cinza chegando. Exatamente. A rota. Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Uma força bem conhecida da PM de São Paulo. E hoje, o nosso papo vai ser sobre um recorte bem específico. A rota noturna lá nos anos 80. Isso. A gente vai mergulhar nos elementos que um texto chamado Rota Noturna dos anos 80, Compromisso e Legado traz pra gente. É um material que tenta, sabe, pintar um quadro daquela época, daquela unidade, com o olhar de quem valoriza o trabalho que foi feito. E a nossa ideia aqui é justamente investigar o que esse texto conta. Tipo, por que será que o turno da noite era tão marcante para esses policiais? Qual o papel daquela viatura famosa, veraneio? Era só um carro. Uhum. E a tal da primeira companhia de choque que o texto menciona. E, no fim das contas, qual é o legado que esse documento quer passar para a gente sobre tudo isso? Bom, vamos lá, né? Começando por ela, a viatura. Quase um personagem dessa história. É verdade. O texto dá um destaque enorme para a Chevrolet Veraneio. E não é só como um meio de transporte. Não, é apresentada quase como um símbolo da rota nos anos 70 e 80. Sim, as características dela já ajudavam, né? Era grande, forte, espaçosa. O texto diz que era ideal para o policiamento ostensivo, aquele que fica visível patrulhando, e também para missões de choque, né, que já exigem uma resposta mais dura, mais especializada. E não era uma veraneio qualquer, né, que você via por aí. Pelo que eu entendi do texto, tinha umas modificações bem específicas da polícia. Exato, exato. O material descreve um modelo dos anos 80, a Custom. Aquela mais quadradona, sabe? Típica da época. E as mudanças eram pensadas para o cenário de São Paulo naquele tempo. Tipo os pneus. Os pneus? É. O texto fala que a escolha levava em conta o tipo de rua. Não era só asfalto. Tinha muita rua de paralelepípedo ainda. Diz até que a montadora fez testes para adaptar o pneu para essa realidade. Nossa, que detalhe, interessante isso. E a cor? Aquele cinza característico, tinha um motivo também, segundo o texto? Tinha sim. A fonte diz que o cinza não era só estética. A ideia era ajudar a viatura a se misturar um pouco na noite da cidade, sabe? Especialmente no asfalto talvez molhado, daria uma vantagem tática em algumas situações. Entendi. Uma camuflagem urbana, digamos assim. Isso. E claro, tinha a sirene e o giroflex, né? A luz vermelha no teto, equipamento padrão de emergência. E por dentro? O texto fala de mudanças internas também? Fala sim. O interior era todo adaptado para a equipe policial. Bancos, espaço, tudo reconfigurado para caber o pessoal armado com equipamento. O texto até menciona suportes especiais para armas maiores, tipo fuzil, metralhadora. Uau! Indicando que estavam preparados para confrontos mais pesados, né? E o motor, claro. O texto ressalta a importância de ter motor potente. Fala das versões V8, essenciais para perseguir carros em alta velocidade na cidade. Quer dizer, o que o texto está mostrando é que a veraneio era bem mais que um carro. Era quase uma arma tática sobre rodas, né? Pensada para impor respeito e dominar o ambiente noturno. Central dessa identidade. Chega a chamar de lendária, o documento afirma que só de ver a viatura cinza chegando já passava uma mensagem autoridade, respeito e principalmente dissuasão. Aham. Era, usando as palavras do texto, um verdadeiro símbolo da força e da presença da rota. E isso faz um link com a ideia de auge do policiamento ostensivo que o texto coloca nos anos 80. Mas essa máquina toda precisava de gente, né? E aí o texto levanta uma questão importante. O que levava os policiais a escolherem justo o turno da noite? Que a fonte descreve como o mais difícil, o mais crítico. Olha, o texto dá algumas razões para essa escolha, pela ótica da própria polícia, né? Primeiro, o contexto. A madrugada era vista como o momento em que a cidade estava mais vulnerável.
A ideia era que o crime se aproveitava da escuridão, do silêncio para agir. E aí, nesse cenário, os policiais que iam voluntariamente para o turno da noite, segundo o texto, mostravam qualidades que eram muito valorizadas lá dentro. Coragem, muita disciplina, um senso de dever bem forte. Tinha essa crença forte, que o material relata, de que era justamente nesse horário, quando todo mundo está dormindo, se sentindo mais exposto, que a polícia precisava estar lá protegendo. Então não era só cumprir tabela, era uma escolha mesmo, de ir para a linha de frente no momento de maior risco percebido. O texto fala mais dessa mentalidade? O que a narrativa do texto destaca é essa mistura, sabe? De um lado, o desafio pessoal, enfrentar o perigo, testar os limites. Do outro, um senso de missão pela coletividade. A ideia de ser o guardião da cidade enquanto ela dorme. Entendi. O texto descreve isso como um compromisso quase sacrificial. Uma honra para quem topava encarar as piores condições pelo bem da sociedade. Então, escolher a noite era um sinal de bravura, de dedicação extra dentro da rota, de acordo com essa fonte. E essa dedicação toda tinha um foco especial, né? Uma unidade que o texto destaca bastante. A primeira companhia de policiamento de choque. Fala até de um apelido, COC. Qual era a importância dessa companhia específica na rota noturna dos anos 80, segundo o texto? A primeira companhia de choque, e choque aqui significa que eram preparados para situações mais tensas, né? Tumultos, confrontos armados. Ela é mostrada no texto como o suprassumo, sabe? O exemplo de profissionalismo dentro da rota. Ah, tá. O pessoal de lá, segundo o material, era visto como a vanguarda. A responsabilidade de ser a linha de frente no patrulhamento mais pesado da noite. O apelido COC, bom, o texto não explica a origem, mas geralmente indica um reconhecimento, uma identidade forte dentro do batalhão. Entendi. Linha de frente nas ruas e nas ocorrências mais complicadas da madrugada paulistana? E como é que o texto descreve a atuação deles? Tinha alguma orientação específica? O texto ressalta uma dualidade na missão deles. Por um lado, precisavam patrulhar com firmeza. Essa palavra aparece bastante. Sugere uma atitude assertiva, proativa contra o crime. Certo. Mas, por outro lado, o documento faz questão de dizer que essa firmeza tinha que ser sempre dentro da lei. A narrativa que eles constroem é de uma unidade que agia com rigor, sim, mas respeitando a lei e a sociedade que eles deveriam proteger. E o impacto disso? Dessa presença da primeira coquê na rua à noite, como a população percebia isso de acordo com essa fonte que a gente está vendo? Segundo o texto, a presença visível da rota, especialmente das equipes da primeira companhia durante a noite, afetava diretamente a sensação de segurança das pessoas. A narrativa é que ver eles ali trazia uma certeza de que tinha alguém cuidando da ordem, da segurança, da tranquilidade, mesmo naquelas horas mais escuras. A ideia era de um escudo protetor para o cidadão comum. Então, juntando as peças que o texto traz, a veraneio como essa ferramenta imponente, a escolha pela noite como ato de coragem e dever, e o destaque da primeira companhia como essa ponta de lança, qual era, no fundo, a missão maior? O propósito principal que o texto atribui para essa rota noturna dos anos 80. Olha, o texto é bem claro nisso. Ele repete algumas vezes que, além de combater o crime ou manter a ordem, o objetivo central, o número 1 da rota naquele tempo, era preservar vidas. Preservar vidas, isso. Isso amplia a visão, né? Vai além daquela imagem só de repressão que às vezes a gente associa com unidades tipo a rota. Como é que o texto desenvolve essa ideia? Ele detalha esse objetivo de forma bem concreta. O foco, segundo o texto, era proteger o chamado cidadão de bem. Na prática, isso significava o quê? Garantir que o trabalhador pudesse voltar para casa em paz depois do expediente, fosse de dia ou de noite. Significava garantir que as famílias pudessem viver com menos medo. Cada ação que o texto descreve, uma ronda normal, uma operação maior, o patrulhamento da madrugada, é apresentada como um compromisso renovado com a justiça e com a manutenção da ordem pública, mas sempre com esse foco final de proteger a vida, a integridade das pessoas.
É interessante como a narrativa amarra tudo a esse propósito, né? A força da veraneio, a disposição para o risco da noite, a firmeza da primeracia, tudo isso no texto é justificado como necessário para cumprir essa missão maior de proteger a sociedade. Exatamente. Se a gente conecta os pontos que o texto apresenta, vemos essa construção narrativa onde o bem-estar, a segurança da população são colocados como a razão principal de toda aquela estrutura, de todo o esforço, do risco que a rota noturna, especialmente a primeira companhia, assumia. É a justificativa central para a forma como eles agiam, segundo essa fonte. Certo, e aí, chegando na parte final do texto, como é que essa atuação específica da rota noturna dos anos 80, com a primeira CIA brilhando as veraneios cinzas icônicas, como isso é lembrado hoje, de acordo com esse material? Qual o legado que ele diz que ficou? O texto fecha de um jeito bem enfático. Ele coloca a rota daquele período, e muito especificamente a primeira companhia de choque, como um verdadeiro patrimônio da segurança pública paulista. Patrimônio é uma palavra forte, né? Com um peso histórico, cultural. O que isso quer dizer na visão do texto? Quer dizer que aquela atuação deixou uma marca positiva, duradoura, na memória da instituição e, segundo o texto, na memória coletiva sobre segurança em São Paulo. O documento fala que essa unidade é lembrada por duas coisas principais: a firmeza no combate ao crime e a eficiência em garantir a ordem. Firmeza e eficiência. É a de servir e proteger, dia e noite, mas com uma atenção especial para as madrugadas, que eram vistas como o momento mais frágil da cidade. A rota noturna dos anos 80 é apresentada ali como um exemplo desse compromisso. Entendido. Então, resumindo um pouco a nossa análise desse texto, Rota Noturna dos anos 80, compromisso e legado, a narrativa que ele constrói mostra Veraneio não só como um carro, mas como um símbolo tático, forte, adaptado. Explora a motivação para trabalhar à noite como uma mistura de desafio, coragem e um senso de dever muito forte de proteger a cidade quando ela está mais vulnerável. Isso. Destaca a primeira companhia de choque, a COC, como a linha de frente, um modelo de profissionalismo e firmeza, mas dentro da lei. E, muito importante, diz que o objetivo central de tudo isso era preservar vidas e garantir a tranquilidade das pessoas. E esse conjunto todo, segundo o texto, criou um legado que o próprio documento chama de patrimônio da segurança paulista. Perfeito. Acho que cobrimos bem os pontos centrais que esse material específico trouxe sobre essa época e essa unidade. E é interessante notar como o texto dá importância aos símbolos, à imagem forte da Veraneio Cinza e à reputação de unidades como a primeira CIA, né? Como se ajudou a formar a percepção de segurança nos anos 80. Essa questão dos símbolos e da reputação realmente salta aos olhos na leitura. Sim, e pensando a partir disso que a gente leu, isso levanta uma questão interessante que vai além daquele período histórico, sabe? Como será que a memória, as narrativas que são criadas e contadas sobre épocas e unidades específicas, tipo essa rota noturna dos anos 80 que o texto descreve, como será que isso ainda influencia o jeito que a sociedade, e talvez até as próprias polícias, veem e interagem com as forças de segurança hoje, tantos anos depois? De que forma esses símbolos, essas histórias de firmeza, eficiência, compromisso do passado, como elas conversam ou talvez até entram em conflito com os desafios e o que a gente espera da segurança pública hoje em dia? Uma reflexão bem profunda e muito atual, na verdade. Fica aí para o nosso ouvinte pensar a respeito. Com isso, a gente encerra essa análise do material sobre a rota noturna dos anos 80 em São Paulo, buscando entender a narrativa que a fonte nos apresentou.